Shalom, shalom, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus seja com vocês, que a graça e a paz do Eterno seja com todos. Sejam bem-vindos ao vídeo aqui do canal Yeshua, a luz do mundo. Bom, meus amigos, para você que já me viu no canal Israelita Nazareno também, né? Eu estou aqui agora também com esse canal no YouTube, anunciando a palavra de Yeshua a todos, né, que têm o interesse de aprender a verdade e não ser enganado com o espírito do anti-messias, com os enganos que está surgindo aqui no Brasil. Por exemplo, hoje a gente vai falar que na maioria dos movimentos, dos grupos de judaísmo messiânico aqui no Brasil, o que opera no meio deles não é o Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, ou o Espírito de Santidade, o Espírito do Senhor, tá? É o espírito do engano, é o espírito do anticristo, do anti-messias, que tem feito milhares de cristãos abandonarem as Escrituras. E eu vou provar para vocês com a Bíblia no vídeo de hoje que não é o Espírito da verdade, não é o Espírito do Senhor que está agindo no meio desses grupos, não é o Eterno que tem levantado esses grupos, e os cristãos que estão dizendo que agora encontraram a verdade e estão indo para o meio né, desses grupos do judaísmo messiânico do Brasil, e negando que Jesus é Deus, negando que Jesus nasceu de uma virgem, negando, irmãos, que Deus se fez carne, que Jesus é apenas um homem, né, que veio como representante apenas de Deus, mas que ele não é de fato o próprio Deus que se fez homem. Irmão, esse grupo aí está levando muitos cristãos à apostasia, tá? E tem cristãos caindo nesse laço, e eu vou usar aqui 3 textos hoje do Novo Testamento. Eu estou usando aqui uma tradução baseada nos manuscritos aramaico, tá bom? Do Novo Testamento. E você pode acompanhar comigo a leitura aqui. É sério, isso daqui é sério, pessoal. O que eu vou falar aqui, meus irmãos, é sério demais, tá? É coisa pra gente pensar, repensar. E se você é cristão, estava querendo abandonar o cristianismo, tá? E ir para o meio judaico messiânico, dizendo que está indo para a verdade, eu vou te dar um alerta aqui hoje, tá bom? Você pode continuar no meio cristão, só restaure a sua fé, restaure as coisas, tá? Você pode restaurar a sua teologia, indo para no meio desse grupo aí não é restauração, infelizmente. Se fosse um grupo de judaísmo sério, como temos várias sinagogas aqui, ainda que poucas, mas temos algumas espalhadas para o Brasil, sérias, que leva você à restauração, né? Aqui, eles chamam de techuvá, né? A verdadeira techuvá, ao verdadeiro retorno às Escrituras, aí, parabéns. O problema é que o que mais cresce aí é heresia, é apostasia. Então, vamos para o primeiro versículo aqui, vamos para o primeiro verso do Novo Testamento. Acompanha comigo em Romanos capítulo 8, versículo 9. Olha só como Rav Shaul, apóstolo Paulo, conhecido no meio judaico como Rav Shaul, olha só como é que ele alerta, né, na sua epístola à congregação de Roma. Olha só. Vós, porém, não estáis na carne, mas na Ruach, no Espírito. Se é que o Ruach de Elohim habita em vós, que é o Espírito de Deus, tá? Mas se alguém não tem o Ruach do Mashiach, o Espírito do Messias, esse tal não é dele, ou seja, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como eu disse, estou usando aqui uma versão aramaica, tá? de tradução em português. Então, olha só, o apóstolo Paulo, conhecido no meio judaico como Rav Shaul, ele deixa um alerta muito grande. Ele fala, olha, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito, tá? Porque o Espírito de Deus habita em vós. Porém, se alguém não tem o Espírito do Messias, esse tal também não é dele. Ou seja, todo salvo, né, na realidade, ele tem o Espírito do Eterno na sua vida, o Espírito Santo. Paulo aqui fala que o Espírito Santo é o Espírito do Messias. Não, mas pera, é o Espírito de Deus. Jesus é Deus. Né? Tanto que numa obra judaica
chamado de Midrash Rabbah, que faz parte, né, dos Midrashim, são obras judaicas, obras rabínicas, comentários, tá bom? Interpretações orais. Eles falam o quê? Que o espírito que pairava no livro de Bereshit, de Gênesis, sobre a face das águas, eles falam que é o espírito do rei Messias. Então olha para você pega a Bíblia em hebraico, a Bíblia que você tem, o Espírito do Senhor pairava sobre, né, a face das águas. O Midrash Rabbah fala que esse Espírito é o Espírito do Rei Messias, que é uma obra judaica, tá? Então Paulo ele está em conexão com o Midrash, essa obra rabínica, esse Midrash judaico, esse comentário, e ele faz a mesma conexão, tá? O Espírito Santo que habita em nós é o Espírito do Messias, e quem não tem esse Espírito não é dele. E onde que entra a seriedade aqui? O problema, irmãos, que como que eu vou saber quem tem o Espírito Santo? Aí você fala para mim, irmão, como é que eu vou saber? Que o movimento judaico tem o Ruach, tem o Espírito, e qual que é o movimento que não tem o Espírito? Vamos para algumas características aqui, e você vai ver que vai confrontar diretamente com esses grupos aí, tá bom? Você vai ver diretamente que vai confrontar com esses grupos aí do Brasil. Olha só, o segundo texto, deixa eu deixar minha câmera aqui mesmo, deixa eu só mudar aqui o slide, aí, dei 2 pulos aqui, irmão, esse slide, vamos para esse versículo aqui, eu vou tirar minha câmera agora, que vai ser melhor, para a gente fazer a leitura e você acompanha comigo. Primeiro é João, tá, Yohanan, capítulo 4, versículo 2, eu vou ler o 3 também, tá, diz assim, ó, nisto conhecereis que o Espírito de Deus, né, Ruach Elohim, nisso conhecereis a Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne é de Elohim, é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Yeshua, que não confessa a Yeshua, não é de Elohim, não é de Deus. Mas é o espírito do anti-Messias, ou seja, do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que havia de vir e agora já está no mundo. Então, olha só, esse versículo aqui é importante para nós, por causa de um fato. Quando o João ele escreve essa carta, Yohanan, ele estava lutando contra uma seita que tinha surgido no primeiro século, que eles não acreditavam que Deus poderia se fazer homem. Por quê? Porque eles ligavam que o corpo, a carne, é algo imundo e jamais Deus assumiria a forma de um homem ou se faria homem. Então, para muitos deles era como se fosse um corpo que parecia de homem, mas não era homem. Parecia ter carne, parecia ter sangue, mas não era sangue. Era como se fosse uma ilusão, tá? Era como se Jesus fosse uma ilusão na realidade. Ele não era realmente carne, ele não era homem, parecia, mas não era. Então João ele vem e dá no meio, né? Fala, como assim? Como assim Deus não se fez carne? Como assim Deus não se fez homem e habitou entre nós? Não tem como, tá? Paulo fala em alguns manuscritos gregos, tem a palavra, né, que grande é o mistério da piedade, Deus se fez carne, Deus fez homens. Outros manuscritos falam aquele que se fez carne. Enfim, aí depende aí dos manuscritos, tá certo? Mas o contexto é, Deus se fez homem. Paulo vai falar também na carta aos Filipenses, né? Que mesmo ele sendo Deus, né? A gente vê que ele fala sendo, não é era, ou foi, ou será, é sendo. Ou seja, ele existindo, sendo Deus, né? Vivendo em forma de Deus, sendo Deus, né, na sua encarnação ele não veio como Deus, ele veio como homem, assumiu um corpo de humano, foi obediente até a morte de cruz. Então Deus, né, em vários textos do Novo Testamento, sim, Deus se faz carne. Primeiro o Evangelho Absorado de Yohanan, de João, o Evangelho de João, também fala, né, que no princípio era a Merta, né, no aramaico, o grego logos, tá certo? Se fosse o hebraico era davar, ou seja, no princípio era a palavra estava com Elohim, e essa palavra era Elohim, até porque tem uma ligação muito forte com a palavra menra, do Targum, né? Menra,
Quando você pega menra, alguns falam menra, outros menra, enfim. Mas quem conhece obras judaicas sabe que tem o Antigo Testamento em aramaico com comentários, tá? Que muitas das vezes, quando tinha lá no texto hebraico, na versão hebraica do Tanar, do Antigo Testamento, tinha lá o tetagrama sagrado, o Yud He Vav He, que em português é YHWH, que é o tetagrama sagrado. O Targum coloca, em muitas passagens, em vez de colocar o tetagrama, coloca menra. Menra, ela é palavra, palavra também, a palavra de Deus. É como se fosse o logos do grego, como se fosse também a merta do aramaico siríaco, como se fosse o davar do hebraico, quer dizer, a palavra. Então, no princípio Deus era a palavra, né? No princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. Por quê? Porque no Targum a palavra menra, que tem uma ligação com logos, em várias passagens do Tanar, em vez de ter o tetagrama, tem ali o menra, que é a palavra. A palavra apareceu para Abraão, a palavra, né, se manifestou ali no Jardim do Éden, enfim, várias passagens então o tetagrama tem ali que era a palavra. Então, na mentalidade judaica, a palavra de Deus é o próprio Deus, não é outra pessoa, tá bom? Então, e essa palavra que João fala no versículo, João capítulo 1, versículo 14, fala que esta palavra se fez o quê? Se fez carne e habitou entre nós. Então, a teologia joanina, dizendo assim, tanto paulina como apostólica, é que Deus se fez carne, irmão. Não tem como negar isso, tá? Mas é o Rambam Maimônides, que é o que encabeçou lá os 13 princípios da fé judaica. Ele diz que Deus é incorpóreo, não pode se fazer homem. Isso daí, mano, é uma tática para rejeitar Yeshua, para combater a crença no Mashiach, em Jesus, o Messias, tá bom? Não caia nessa furada, não. As escrituras deixam claro que Deus se fez homem. E se as pessoas não conseguem reconhecer que Deus se fez homem na pessoa de Yeshua, e nega que Deus se fez carne, e coloca Jesus como uma segunda pessoa, como alguém que foi criado, e que não é o próprio Deus, que é apenas um homem, que Deus mesmo não se fez carne, irmão, João deixa bem claro aqui, ó, quem tem esse tipo de ensinamento, não tem o Espírito de Cristo, não é o espírito do Messias, não é o espírito do Mashiach, é o espírito do anti-Messias, é o espírito contra Jesus, é o espírito contra Cristo, é um espírito do engano, tá bom? Então, se a sinagoga que você está pesquisando aí, se o teu rabino fala que Deus não se fez carne, que Jesus não é Deus, irmão, cai fora, é engano, é laço do inimigo. Vamos para aqui o terceiro versículo. Apóstolo Paulo novamente, conhecido como eu disse, Rav Shaul, olha só o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pelo Ruach Elohim, ou Elohim para alguns, diz, Yeshua é amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Yeshua é Deus, senão pelo Ruach HaKodesh, ou seja, pelo Espírito Santo. Então olha só, irmão, como é que o negócio aqui estreita demais, tá? Se você perguntar para o teu rabino, para o teu professor, Jesus é Deus, presta atenção, eles vão falar, irmão, a palavra Deus, Elohim, né? A palavra Elohim, ela... Aqui, irmão, nessa versão, a palavra Deus não é uma tradução em português da palavra Elohim, tá? Você pode ver aí em cima, ó, falando pelo Ruach Elohim. Então, se ele quisesse falar na Bíblia em português, você vai ver que é o Espírito de Deus, tá bom? Mas nessa versão da Peshita aqui, quando tem a palavra Deus, essa versão que eu estou usando, Deus é um substituto do tetagrama nessa versão, tá? Porque no grego, no manuscrito grego, vai estar a palavra Kyrios ali, tá? E no manuscrito aramaico vai estar Mar Yah, Senhor Yah, que são palavras que só podem ser atribuídas nos manuscritos, tá? Na gramática, são palavras que só podem ser atribuídas a Deus, ao Eterno, tá? Por isso que esta versão aqui, toda vez que tem Mar Yah no aramaico siríaco, eles colocam Deus, tá? E Deus aqui é o substitui a palavra
Yud Re Vav Re do hebraico, ou YHWH, que é o tetagrama. Então, essa versão da Bíblia que eu estou usando aqui, irmão, essa palavra Deus, ela está substituindo o tetagrama, algo que só pode ser aplicado ao eterno. É uma peshita, tá? É uma tradução do aramaico siríaco. É baseada nos manuscritos do aramaico. Então, olha só, Paulo está dizendo aqui que quem tem o Espírito Santo, ele não amaldiçoa Yeshua, ele não amaldiçoa Yeshua, ele não reduz Yeshua. Ao contrário, ele confessa que Jesus é o próprio Adonai, o próprio Hashem, o próprio Yahué, o próprio Yahuá para alguns, tá? Para alguns Yahweh, para outros Jeová, para outros Yehová, não importa. Ou seja, quando ele atribui nesta versão da Bíblia que eu estou usando que Jesus é Deus, ele está dizendo que Jesus é o Supremo, é o Todo-Poderoso, é Adonai, irmão, é Hakadosh Baruch Hu, tá bom? É o Santo Bendito Seja, é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Quando ele atribui isso aqui, irmão, no texto, por exemplo, eu não estou com a peshita aqui do Rosh Tzadok Ben-Derer, ela está lá na minha estante, mas na peshita do Tzadok Ben-Derer, que ele traduziu do aramaico, toda vez que tem a palavra mar e a, ele coloca o tetagrama, que é uma referência, pode ser ao eterno. Se você pegar a peshita do Tzadok Ben-Derer, essa tradução em português dos manuscritos aramaico, essa Bíblia, vai aí Yeshua e vai estar ali YHWH. Então fica muito bem claro que quem tem o Espírito de Deus na vida, o Espírito de Deus, ele jamais vai negar que Jesus é Deus, irmão. E Deus aqui, nessa versão, falando da totalidade da divindade mesmo, do eterno. Não é que, porque Moisés foi chamado de Deus, porque vós são chamados deuses, porque Satanás também é chamado de Deus do século. Não é, tá? Quando tem Deus aqui nessa versão dessa Bíblia que eu estou usando, é uma substituição do tetagrama. Então, olha só, quem tem o Espírito de Cristo, quem tem o Espírito de Deus, perdão, ele vai dizer que Jesus é Deus. E quem pode dizer isso? Olha só como termina o versículo. Só aqueles que têm o Espírito Santo. Então como que eu vou saber que o meu líder, que o meu professor, que o meu pastor, que o teólogo que eu gosto de estudar, eles são guiados pelo Espírito Santo? Se eles, irmão, falar para vocês que Jesus de fato é Deus, é o Todo-Poderoso e se fez homem, então ele tem um Espírito Santo. Porque olha só o que Paulo fala. Olha que ele fala. Paulo fala, não exista uma pessoa que vai reconhecer que Jesus é de fato Deus que se fez homem, se não for pelo Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito de Deus, essa revelação, confessa que de fato Jesus é Deus e que se fez homem. Tá? Então, irmão, eu não concordo. Aí eu não posso fazer nada. Tá? A Bíblia não vai mudar por causa de você. As Escrituras não vai perder o valor porque você não acredita. Aí já é, com todo o respeito, um problema seu. É você contra as Escrituras, é você contra a revelação que Deus deu para os apóstolos que escreveram. E não vem com essa não, que é adulteração de Roma, porque eu estou usando aqui uma versão do aramaico. Não, porque é Roma? Roma coisa nenhuma. No ano 78 depois de Cristo, tá? Tem documentos que comprovam que já existia todos os 4 evangelhos, que já existiam várias escritas em aramaico, tanto que o Diatessaron, tá? Que é uma única obra da vida de Jesus, ele usou como base os manuscritos aramaicos. E a gente vai ver ali que os manuscritos aramaicos já datam o ano 78 depois de Yeshua. Não tinha Roma na quebrada não, irmão. Não tinha Roma não. Roma só assumiu o poder depois do ano 130 para frente, com a revolta de Bar Kokhba, com a invasão em Jerusalém, com a expulsão dos judeus da terra de Israel, de Jerusalém, que daí foi se quebrando o vínculo com os apóstolos, e aí futuramente Roma, e através ali dos primeiros pais da igreja, rompe realmente com os judeus e se forma o cristianismo. Isso aí depois começou a ter doutrinas contrárias entrando realmente, tá? Porque eles foram distanciando das raízes. Mas já no ano ali, antes do ano 130, do 2º século para baixo, tá? Todo manuscrito que data ali do 2º século para baixo,
não tem dedinho de Roma, deixa de ser mentirosos, tá? As pessoas que falam isso não conhecem a história, não conhecem os fatos, não têm informações históricas, eles não buscam e ficam falando mentira pro povo, ficam falando idiotice. É que nem tem um rabino aí que eu vi lá no grupo, os irmãos falando hoje, ele falando que quem alimentou Elias não foram corvos, foram árabes, porque a palavra ali pode ser árabe, pode ser corvo, e começou com uma idiotice. Quanto a Septuaginta, fala que é corvos. Radak, que é um comentarista respeitadíssimo no meio judaico, do judaísmo ortodoxo, fala que é corvos. Rashi, outro comentarista, e outras obras, o Targum também dá ênfase, né? Outras obras em judaico também dá ênfase para corvos. Aí vem esses rabinos falando essas idiotices aqui, e um monte de gente fica baixando a cabeça, irmão, vai conferir as fontes, vai buscar, vai pesquisar, deixam de ser enganados, pelo amor de Deus. Poxa vida, nós estamos vivendo a era da informação, tudo está na palma da mão com o celular, você pode buscar pesquisa, você pode... Não, você prefere confiar porque ele tem barba grande, que pá na cabeça e fala hebraico, mas vai ser trouxa assim, não sei na onde, pelo amor de Deus, tá? Então, irmãos, tomem cuidado. Quem tem o Espírito Santo, ele não nega que Jesus é Deus, ele não nega ele o root do Mashiach, a divindade do Messias, não. Tá? Eles não negam que Deus se fez carne. E todos que não têm essa característica não têm o Espírito de Deus na vida. E o que nós lemos aqui? Deixa eu voltar aqui. Olha o que Paulo fala, irmão. Quem não tem o Espírito não é de Cristo. Então tem muita gente que não é de Jesus, que não é de Cristo, que não é do Messias, mas ele tem uma vaga na tua mente, na tua casa, para discipular você e tua família. Então tenha paciência, tá? Que o sangue de Jesus tem poder, irmão. Tá? Que o sangue de Messias, do Mashiach, que tem poder, e que o Espírito de Deus se desperte deste engano aí que adentrou no Brasil, tá bom? Então esse é o nosso vídeo. Espero que o Eterno te abençoe e que você se fortaleça na emuná e permaneça firme em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Gostou do vídeo? Se inscreva, deixa seu like, compartilha, comente e nos ajude a fazer o canal crescer e a verdade ser espalhada nos 4 cantos do nosso país e fora do nosso país também, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom.